Olá, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 14. Assista até o final, que esse capítulo é surpreendente. Olha só, nós vamos ver que Herodes ouviu a fama, ouviu falar sobre Jesus, sobre o que Jesus estava fazendo. E aí ele vai dizer para os seus servos que o espírito de João estava sobre ele, sobre Jesus, mas na verdade era como se fosse uma figura de linguagem dizendo assim: este é igual João, opera pelo mesmo espírito que estava em João, porque realiza milagres, tem a presença de Deus. Então ele viu que o mesmo chamado que estava em João estava sobre Jesus. Olha só. E aí, o que aconteceu? O Herodes estava fazendo aniversário e foi feito um grande banquete, essa história é bem conhecida. Aí, Herodias era sua mulher. E a sua mulher era ex-mulher do seu irmão. E João Batista acusava ele que não era lícito ele estar com Herodias por conta disso, porque era um incesto, né? E Herodias, muito brava, e Herodes também aprisionaram ele por conta disso, né? Da defamação que ele estava fazendo. E aí, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias, Salomé, dançou uma música, né? Fez uma dança toda sensual. E o rei Herodes perguntou para ela: olha, se até metade do reino você me pedir, eu te dou. E ela, muito influenciada pela mãe, pediu o quê? A cabeça de João Batista numa bandeja. Para muitos, isso pode ser uma vergonha, uma afronta, né? Algo terrível. Mas, assim, com certeza, quando João Batista recebeu essa notícia, ele sabia que era um passo para ele estar perto do Pai, para encontrar a Deus, né? Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor sobre a vida dele. Então, ele morreu como um mártir da palavra do Senhor, né? Foi condenado injustamente. E depois nós vamos ver que os discípulos de João Batista pegam o corpo de João, enterram, né? Fazem o sepultamento do corpo e vão falar a Jesus, vão avisar Jesus: ó, Jesus, aconteceu isso, explicou para Jesus. Jesus, sabendo disso, Jesus ele quer ficar sozinho e conversar com o Pai, conversar com Deus. Com certeza, assim, eu acredito, né? Eu penso que Jesus ficou triste com aquela situação pelo lado humano dele, né? E ele queria orar. Ele pegou um barco e saiu e foi para um lugar deserto para conseguir orar. Só que quando ele chegou na praia para desembarcar do barco, tinha uma multidão que vinha seguindo ele, ficou sabendo que ele estava indo para lá. E essa multidão cercou ele e Jesus, movido de íntima compaixão, começou a curar todos. Olha como o nosso Jesus é maravilhoso, gente. Como pode? Ele estava indo numa missão de orar ao Pai, mas ele se compadeceu. Um capítulo antes desse, nós vamos ver que o Senhor pede mais misericórdia do que sacrifício. Olha que coisa linda, o exemplo que o Senhor Jesus estava dando, abriu mão da vontade dele para ajudar as pessoas, para curar as pessoas. E a multidão era gigantesca, porque a fama de Jesus já estava muito grande. E o que aconteceu? Foi ficando tarde. E ele curando, libertando, trazendo cura. E os discípulos deles preocupados, né, seres humanos, preocupados assim: mestre, é melhor que a gente dispense eles para que eles voltem para suas casas, para suas cidades e consigam comer. E aí Jesus fala: não despeçam ele não. Dá vocês o pão para eles, a alimentação. Aí eles falam: Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus falou: trazei-mo aqui. E aí Jesus apresenta a Deus, olha para os céus, pede as bênçãos de Deus. E ali acontece a primeira multiplicação de pães. A Bíblia vai dizer que mais de 5.000 homens foram alimentados. Você consegue imaginar isso, gente? Se você parar para pensar de verdade, que milagre foi esse? Foi extraordinário. Sabe, algo que não dá para se imaginar. E ainda depois vai dizer que sobraram 12 cestos cheios.
E assim, quando fala que são 5.000 homens, quer dizer que tinha o triplo de pessoa, porque tinha criança, tinha mulheres, né? E vocês sabem que mulher gosta de um milagre, gosta de buscar o Senhor, então devia estar lotado. Então tinha muito mais pessoas nesse lugar. O Senhor fez um milagre que marcou ali a vida deles. E aí Jesus fala para os discípulos: olha, vai adiante de mim que eu vou subir ao monte orar, falar com meu pai. E eles vão. E aí Jesus sobe o monte, ora, só que aí já vai ficando tarde. E aí ele vê que o barco já está muito avançado lá para o meio do mar e a tempestade começa a atingir eles. E aí o que Jesus faz? Outro milagre, a especialidade do nosso Deus. Ele começa a andar sobre as águas e vai rompendo a tempestade, aquele vento, aquela fúria da natureza, mas a natureza não pôde conter o nosso Deus, a física não pôde conter o nosso Deus de andar sobre as águas. Oh, Deus maravilhoso, esse é o Deus que você serve, um Deus que anda sobre as águas. E ali, quando ele estava chegando, os discípulos tiveram medo e ele disse: não temais. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente teme e acha o que está acontecendo, mas às vezes é o Senhor indo ao seu encontro. Não temais. E aí Pedro diz: Senhor, se és tu, faça com que eu vá até a ti. E aí Jesus fala: então vem. E aí Pedro foi. Só que enquanto Pedro estava com o olhar fixado em Jesus, quando ele não se distraiu com a tempestade, ele não tirou os olhos de Jesus, ele estava caminhando até Cristo. Mas quando ele tirou os olhos, ele começou a afundar. A Bíblia vai dizer que ele começa a afundar e logo Jesus estende a mão quando ele fala: Senhor, salva-me. E Jesus já estende a mão e levanta ele e fala: homem de pouca fé. Né? Até quando estarei com vocês? E aí ele leva Pedro para o barco e acalma o mar e a tempestade. E vocês vão ver, nos 4 evangelhos é citado, né, esse milagre. Então, aqui o Senhor está nos ensinando. Eu aprendi uma vez que Pedro, ele não estava em pecado para ele cair. Ele simplesmente tirou os olhos daquele que era a fé dele, que era a força dele, né? Que era em Jesus. Então, que nós não venhamos tirar os olhos de Jesus. Aí vai dizer que Jesus chega em Genezaré e lá trazem muitos enfermos, muitas pessoas precisam de libertação e as pessoas só de tocar na orla do mestre eram curadas. Ah, Deus maravilhoso, é esse o Deus que você serve, ele mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se você quer um milagre, tenha fé e busque ao Senhor, que o Senhor vai conceder a você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.